Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós oramos no nome de Jesus, através do Espírito Santo, para que o nosso entendimento seja pleno nessa noite, a Tua palavra venha em encontro à nossa necessidade, fale ao nosso coração, seja para confortar ou exortar. Tem misericórdia da minha vida em particular, Senhor, que tenho tamanha responsabilidade, tremendo privilégio também. Me usa como instrumento nas Tuas mãos para a edificação da Tua igreja. Amém. Pela manhã, nós vimos que Jesus ele está indo para a Páscoa, indo para Jerusalém, e ele é bem recebido pelo povo no meio do caminho. E eles gritam: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vimos também que no versículo 11, depois dessa recepção calorosa, ele chega em Jerusalém e se dirige ao templo. Ele observa a sua volta e, como já era tarde, ele volta para Betânia com os 12. Ali em Betânia, fica na casa de amigos. Mas no dia seguinte, ele volta para o templo. E aqui duas histórias se fundem em uma. A primeira coisa que nos chama a atenção é que ele está indo para Jerusalém, está indo para o templo, e no meio do caminho teve fome. E ao avistar uma figueira, ele percebe que ela se destaca, ela está folhosa, e por estar cheia de folhas, isso é um indicativo de fruto. Quando a figueira está cheia de folhas, significa que ela tem fruto. Se aproximando para apanhar um fruto, um figo, para matar sua fome, ele se depara apenas com folhas e mais nada. Então ali ele amaldiçoa aquela figueira. Indo para o templo, ele se depara com uma outra situação. Ele percebe no templo que existem pessoas usando um espaço do templo, um átrio do templo, que era destinado para os gentios, para fazer comércio. E aí nós temos que fazer uma leitura do lugar. O templo ele era dividido em vários pátios, em vários lugares. O pátio inicial, ali, o primeiro pátio, era para os gentios.
todos aqueles que não eram judeus, os peregrinos que vinham e prosélitos se tornaram participantes do judaísmo, eles adoravam ali. Havia o pátio das mulheres, havia o pátio dos homens e havia o lugar dos sacerdotes. Mas eles pegam aquele pátio destinado aos gentios e armam as suas bancas. Por quê? Porque em Jerusalém havia essa Páscoa anual, onde muitos vinham de fora para oferecer sacrifícios ali. O fato é que é difícil trazer um animal durante muitos quilômetros no deserto para oferecer no templo. Eles tiveram a prática de começar a comprar esses animais ali nas redondezas do templo. Algumas ofertas, elas eram exigidas com um tipo de moeda, uma moeda específica. E os dinheiros das outras regiões não serviam ali. Então havia uma mesa de câmbio, onde eles trocavam suas moedas pela moeda que era oferecida no templo. Até aí nenhum problema. O grande problema que a gente vai perceber é que Jesus não gosta disso. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês essa noite. E eu vou iniciar a minha fala por essa primeira indignação do Senhor Jesus. Ele é aclamado como rei, ele recebe o título através dos lábios daquelas pessoas de Senhor. Ele chega em Jerusalém, mas no caminho ele percebe que tem uma figueira que só tem folha, não tem fruto. Ela tem aparência, mas não tem conteúdo. É o primeiro juízo. E esse primeiro juízo dado por Jesus é que de você ninguém mais coma. Que você permaneça como está, insignificante, improdutiva. Que você permaneça como está e jamais dê fruto. Porque você, uma vez que diz que tem fruto, mas não tem, você engana aqueles que a procuram. E esse é um primeiro juízo. Jesus foi injusto com a figueira? Não, não. Havia as estações do ano onde era próprio daquela árvore fornecer o fruto. Mas naquele exato momento havia uma propaganda falsa. Ela dizia ter uma coisa que ela não tinha. Eis o primeiro juízo de Jesus sobre aquele momento ali da Páscoa. Trazendo para os dias de hoje, não é muito diferente. Não é muito diferente. Nós, como igreja, nós como indivíduos dentro do reino de Deus, espera-se de nós que venhamos a dar fruto. Cada um de nós. Mas infelizmente, existem pessoas e existem igrejas que têm apenas uma fachada. Apenas um marketing. Que aparenta uma espiritualidade que quando o próprio Jesus Cristo se aproxima e outras pessoas, outros cristãos se aproximam e vão procurar nessa pessoa e nessa igreja algo para saciar sua fome, não encontram nada. Nada. É vazio. De longe muito lindo, mas de perto sem sentido. Sentido nenhum. E aí começa a se cumprir o que as Escrituras diz, já lá na boca de João Batista. Eis que o reino de Deus está próximo, o machado já foi posto à raiz.
Jesus vem. E Ele espera encontrar algo em mim e você. E se não encontra, não é uma questão de pura e simples vergonha, mas é uma questão de juízo sobre as nossas vidas. Traduzindo em miúdos, essa capa de religiosidade, ela não funciona aos olhos do Senhor. Essa capa de crente domingueiro, ela não funciona no reino de Deus. Por quê? Porque ela não é prática. Ela é apenas uma capa. É apenas uma visão de algo que não existe. Quando colocado em prática, é ineficiente. O cristão que vive a religiosidade e começa a juntar alguns pedaços da Bíblia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Começa a pensar versículos bíblicos e começa a viver um cristianismo baseado no achismo e na conveniência própria. É uma figueira folhosa. É até bonito de se ver. Mas quando confrontado, não tem nada a oferecer. Nada a oferecer. E Jesus, Ele pega e emite juízo diante dessa situação que Ele se depara. E Ele continua a viagem. E aí acontece um segundo juízo. Ele entra no templo e se depara com uma situação terrível. Terrível. Lembrando que quem inventou o templo? Quem mandou o templo ser construído? Deus. Ele diz: olha, habitarei no meio de vocês ali no templo. E ali no templo, originalmente, havia a arca da aliança. O Shekinah de Deus acontecia ali no templo. E Deus habitava no meio do povo, ali, através do templo. Era a casa de Deus. Era um lugar separado, um lugar santo, um lugar especial, que começou, não depois que o templo foi construído, mas lá, quando Moisés se depara com a sarça ardendo. E Deus diz para Moisés: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, pois o solo que está pisando é terra santa. Porque aquele pedaço de terra era santo? Não. Porque a presença de Deus ali estava sendo manifestada. Esse conceito de presença de Deus, de santidade, muito bem entendido pelos judeus. O templo é a casa de Deus, nesse contexto. E aí, é fácil de fazer essa analogia. Temos as nossas casas, uma mais humilde que a outra, maior que a outra, menor que a outra, não importa. Cada um tem sua casa e a gente chama ela de quê? De lar. Quando viajamos é bom, mas quando a gente chega em casa é melhor, porque é o nosso cantinho. É ali onde a gente mora, que a gente vive. É a nossa casa. É ali que a gente coloca os bibelôs, um mais feio que o outro ali na estante, sabe? Você vai ganhando, o pessoal vai viajando e vai trazendo aquelas, sabe, coisinha para você pendurar. É ali a nossa casa. Você entra num quarto, tem aquele desenho do Homem-Aranha que a criança fez, tem 9 dedos numa mão, 5 olhos, ali. É a nossa casa. É a nossa casa. E a gente pega, geralmente é de sábado, né, que acontece isso, e a gente vai lá e lava essa casa, tira o pó, a gente organiza, a gente aspira, a gente varre,
A gente limpa aquela casa, a famosa faxina, né, de final de semana. Amém? Só desse lado da igreja, amém. Misericórdia para cá. Mas é ali que a gente quer o quê? Deixar o melhor possível. O melhor possível. E não importa se o piso é porcelanato ou se é vermelhão. Vermelhão das antigas, né? E eu lembro, quando era criança, tinha vermelhão em casa e passava aquela cera que a gente andava descalço e ficava tudo vermelho, a sola do pé, mas era encerado, né? Brilhava. Cheira limpeza. É a nossa casa. E, infelizmente, alguns de nós já tiveram a terrível experiência de chegar em nossas casas e perceber que alguém que nós não convidamos entrou nela. E ali levou os nossos objetos. E mais do que os objetos, levou a nossa dignidade. Infelizmente, já aconteceu isso comigo 2 vezes. O objeto faz falta. Mas o terrível é imaginar alguém dentro da tua casa que você não queria que estivesse lá. Que não respeitou a tua casa. Que não foi digno de estar na tua casa. Porque o que fez não foi aceitável. E isso gera uma indignação tremenda. É muito ruim. E é nesse contexto que Jesus entra na casa de quem? Na casa do Pai. Na casa dele. E percebe quem? Pessoas que não estão se comportando de acordo com a dignidade do local. Pessoas que não estão respeitando a vontade do Senhor daquela casa. Pessoas que deveriam estar reverentemente adorando, levando ali suas ofertas, seus sacrifícios, estão ali apenas com um intuito: money, money, money. Ganhar, ganhar, ganhar. E transforma aquela parte da casa do Senhor num comércio. Insultam o Senhor daquela casa. Diante disso, a ira, a indignação de Jesus é mais do que legítima. É mais do que legítima. E aqui nos evangelhos, nos 3, nós percebemos que acontece essa purificação, já no final do ministério de Jesus. E lá em João, no evangelho de João, logo depois do casamento em Caná, onde ele transforma a água em vinho, João cita que ele purifica o templo também. Então é possível que haja 2 purificações. Mas a questão é que ele pega, diante dessa situação, derruba as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E mais, ele não permitia que ninguém carregasse mercadoria pelo templo. Uma visão superficial, podemos ter a tentação de ficar na parte financeira, mas é muito mais do que isso, o que o texto nos ensina. Além de transformar a casa do Senhor em algo vil, eles estavam cometendo um outro pecado. Eles estavam cerceando o direito das pessoas de participarem na casa do Senhor. Eles estavam tirando o lugar, o espaço dentro do templo para que os gentios viessem adorar a Deus, sacrificar ao Senhor. Terrível. Fazendo uma aplicação para os dias de hoje, será que isso não se repete? Será que não temos visto isso nas mídias?
Não temos ouvido isso? Líderes religiosos mercadejando o reino de Deus, vendendo a palavra, diluindo essa palavra, buscando maximizar os lucros em cima do reino de Deus, usando a casa do Senhor para suas ambições egoístas. E quando fazem isso, eles não apenas estão extorquindo dinheiro do povo, mas estão cerceando o direito desse mesmo povo se aproximar da palavra verdadeira do Senhor. E eu não duvido que o mesmo Deus, que era ontem, é hoje, será para sempre, eternamente o mesmo, eu não duvido que a indignação seja a mesma. Mas a longanimidade, a bondade, a paciência, o amor pelos eleitos, está retardando o juízo de Deus. E aí entro com um terceiro ponto. Se por um lado existe essa manobra dos líderes em relação ao templo, como estrutura física, nós não recebemos a presença de Deus, não entramos na presença de Deus quando estamos no templo. Aliás, nós nem chamamos o edifício, nem deveríamos chamar, não seria correto chamar, de templo. Porque aprendemos e recebemos o Espírito Santo em nosso coração, e nós nos tornamos o templo do Espírito Santo. E aquela presença, o Shekinah, que acontecia no templo físico de Israel, ele acontece agora no templo que é você. Você é o templo do Espírito Santo. Você é morada do Espírito Santo. Você tem Deus. Mas a aplicação acaba sendo a mesma. Porque no final das contas, esse templo, essa casa, coração, esse templo do Espírito Santo, essa casa de Deus, essa morada do Senhor, muitas vezes, infelizmente, ela tem que ser reavaliada. Como está sendo feita a administração dela por nós. Por nós. E aqui essa indignação que nós temos quando lemos essas palavras, onde os cambistas tiravam, onde o templo foi profanado, onde o sagrado foi deixado de lado, onde o homem tomou conta daquilo que era de Deus, essa mesma indignação, ela tem que se fazer presente e ser aplicada para nós mesmos. Para nós mesmos. E o texto nessa noite, ele vai nos confrontar e tem que te confrontar e me confrontar. E fazermos perguntas para nós mesmos. Como está o nosso coração? É um lugar que é digno do Senhor? É um lugar sagrado? É um lugar puro, onde você limpa constantemente para a honra e glória de Deus? Ou é um lugar invadido
terra de ninguém, onde o pecado fala mais alto, onde os sussurros do diabo fazem mais sentido do que o amor do Espírito Santo. É uma casa bem cuidada, uma casa deixada às moscas, ao pó, à negligência. Nesse teu coração, nessa tua casa, coração, o Espírito Santo, ele tem liberdade, ou ele é cerceado também de agir. Nossa casa, coração, quem é o dono? É você? Ou é Deus? Nessa noite, nós somos confrontados e questionados nas duas situações. Não basta dizer, temos uma casa, coração, que é templo do Espírito Santo. Isso é fachada. Isso é folhagem. Não basta cumprirmos uma agenda religiosa ou praticarmos costumes religiosos. Não basta. Isso é folhagem. Isso é aparência. Nós temos que diligentemente oferecer aquilo que Deus espera de nós. E Deus não espera nada mais do que Ele nos dá. Ele nos deu o Espírito Santo. Gálatas 5, 22. O que está escrito? O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. O Espírito Santo foi dado para você. É um presente impossível de se comprar. É impagável. É um valor incalculável. E ele foi dado para você. E aquilo que ocupava o teu coração foi retirado, foi expurgado, foi comprado para ser jogado fora, a preço de sangue. Não qualquer sangue, mas o sangue de Cristo. Então agora você tem o Espírito Santo de Deus, que não habita mais numa construção, mas habita diretamente no teu coração. E você tem esse Espírito Santo que lhe dá o fruto, seu próprio fruto. Então você é capacitado para ter fruto, o fruto do Espírito. Então, depois de tudo isso, você ter bebido dessa fonte, ter sido perdoado, resgatado, renovado, feito novo, o próprio Deus habita no teu coração. Então Jesus, ele passa diante de você, ele olha no teu olho, e olha dentro do teu coração, não aquilo que você mostra, mas aquilo que você é. E o que ele encontra? O que ele encontra? Quando ele olha naquele lugar que ninguém sabe que tem, que existe, lá no profundo do seu ser. O que ele pode receber? Se forem folhas,
algumas perguntas devem ser feitas. Algumas atitudes devem ser tomadas imediatamente. Imediatamente. E se você for do Senhor, se você for um eleito de Deus, for um servo de Deus, um cristão verdadeiro, você deve dizer para o Senhor: quebranta-me. Esse é o sentido da palavra. Quebranta-me, quebra-me, joga, lança ao chão tudo aquilo que desonra o teu nome. Mesmo que isso doa, mesmo que isso me traga algum prejuízo inerente a essa ação. Quebranta-me, purifica-me, enche-me. Se você não é do Senhor, se tua casa, coração, ela não pertence ao Espírito Santo, que a palavra dessa noite, ela te incomode, e você suplique, humildemente, mas de maneira urgente: Senhor, salva-me. Salva-me. Salva-me nessa noite. Clame pela salvação do Senhor. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isso é maravilhoso. Não é apenas para os judeus, mas é para todos os povos. É para todas as pessoas, não importa o teu passado, não importa a sua história de vida. É para você. Deus não faz acepção de pessoas. Não faz. Deus é Deus para você. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo. Não é nada novo para a gente. Quando eles ouvem Jesus falar essas coisas, o povo em si, o povo simples, ouve as palavras do mestre e é tocado profundamente por essas palavras. Eles ficam maravilhados com a sabedoria de Deus. Mas aqueles que deveriam já ter um entendimento mais aprofundado dessas mesmas palavras, o seu coração endurece. E esse é um efeito que acontece no ser humano. A mesma palavra que traz salvação, quebrantamento, renova o ser humano, a mesma palavra, ela serve para endurecer o coração daqueles que não são de Deus e declarar juízo sobre essas pessoas. Infelizmente, essas pessoas, ao invés de colocarem a sua vida em dia com Deus, elas optaram por começar a criar estratagemas, elaborar planos para matá-lo. Matar Jesus. E no final das contas, é o que o homem faz até hoje. Quando Deus nos coloca em situação de decisão, e essa decisão não é confortável para nós, o homem busca eliminar Deus de sua vida. Mas ele faz isso de maneira maquiavélica, usando já a astúcia da serpente do jardim. E começa a demonizar a sua vida e colocar uma capa de piedade. E começa a agir como a serpente do jardim. E começa
a substituir coisas e dizer que isso é de Deus, que isso glorifica a Deus, que está tudo bem, não vai fazer mal. E começa a montar um esquema de vida, onde elabora um plano de matar Deus da vida dela. Mas o plano é o seguinte: eu mato o Deus verdadeiro, mas uso o nome do Deus verdadeiro, coloco na minha vida e finjo que Ele está vivo para mim. Então se cumpre a vontade do inimigo. E a casa-coração já não é mais uma casa de Deus. E tolo o homem e a mulher que acha que é dono dessa casa. Porque não percebe que essa casa-coração agora é casa de demônios. Porque o inimigo das nossas almas, desde o princípio, age dessa forma. Ele vem atrás da criação de Deus, e tudo que Deus faz de bom, ele tenta deturpar e transformar em mal. Deus cria o jardim, é bom. Deus cria o homem, é bom. Deus cria a mulher, é bom. Deus cria todas as coisas, é muito bom. Deus cria o homem, coloca no jardim e diz: não coma do fruto. Ele tem uma vida boa. Mas a serpente vem e diz: não é bem assim. Tenho coisa melhor para você. Eu tenho coisa muito melhor para você. Faça conforme eu lhe digo. E Eva e Adão fazem conforme o diabo diz. E aquilo que era bom se transforma em maldição. Aquilo que era bom se transforma em condenação, em juízo. E ao longo da história é isso que vai acontecendo. A justiça de Deus é boa, mas o homem, comandado pelo inimigo, deturpa a justiça de Deus. Deus é bom, mas o homem adora a criatura, não o Criador. Mas no final de tudo, são poucos os que admitem essa ação. No conforto dos seus corações endurecidos, cauterizados pelo pecado, eles dizem: adoramos a Deus, servimos ao Senhor. Mas o Deus que eles adoram e o Senhor que eles servem não é o Deus verdadeiro. Não é o Deus Todo-Poderoso. Não é o nosso Deus. Diante dessa situação, ficamos tímidos e intimidados de começar a chutar as mesas e expor essa calamidade. Porque nós temos os nossos pecados. Mas temos que romper com essa barreira. Temos que romper com essa vida medíocre de se retrair e ser amarrado, acorrentado pelo politicamente correto e pelas acusações do inimigo, porque nós somos pecadores. E permitir que o reino de Deus se transforme num covil de ladrões e salteadores. Para isso é necessário que comecemos nós a limpar os nossos corações, a deixar o Espírito Santo tomar conta das nossas vidas e começar a repreender o diabo, fazer como Martinho Lutero fez quando foi acusado pelo inimigo, onde o mesmo disse: você fez isso e quer fazer a reforma na igreja? Quem é você? E o Lutero disse: é verdade, eu fiz tudo isso. O que não está escrito aí na sua lista de acusações é que o sangue de Jesus Cristo cobriu todos esses pecados. Talvez falte isso.
mais confissão de pecado aos pés da cruz, mais limpeza do coração, mais intimidade com Deus, mais compromisso com Deus, mais casa, coração pertencente ao Espírito Santo na sua totalidade, mais fruto do Espírito, grande e vistoso, para saciar as necessidades do próprio indivíduo e das pessoas que o cercam. Matar a fome de Deus. E esse fruto seja tão bem desenvolvido na vida de cada um de vocês, que saciem as suas necessidades e matem a fome das pessoas que não têm Deus. Então, se unir a Cristo e declarar: essa casa é casa de oração, essa casa é casa de oração, essa é a casa de Deus. Eu sou morada do Espírito Santo. Sou responsável por administrar essa casa, o meu coração. E quando junto o meu coração ao seu, ao seu, ao seu, ao seu, o nosso coração, juntos, ele é a casa de Deus para todos nós. Eu os convido a ficar em pé. Vamos orar. Pai querido, nós não temos como agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e não apenas as bênçãos materiais, os livramentos constantes que o Senhor, pela Tua bondade e misericórdia, nos concede, não apenas pela Tua graça diária que nos sustenta, mas principalmente pela liberdade que nós temos no Senhor. Por agora sabemos que o Senhor habita em nosso coração, e pelo privilégio que temos de ter o Espírito Santo habitando em nós. A responsabilidade é tremenda, só não é maior do que a alegria que devemos ter. Obrigado, Senhor. Mas nessa noite, eu peço que, com amor, com misericórdia, o Senhor nos exorte e nos ajude, Deus. Nos ajude a desenvolver o fruto do Espírito, nos ajude a ter os nossos corações consagrados a Ti. Nos ajude, Pai. Nos ajude a honrar e glorificar o Teu nome. Não somos capazes, infelizmente, de sozinhos fazermos isso. Mas aqueles que já tiveram o privilégio de ter o Senhor no coração, Espírito Santo, renova as forças, aumenta a fé, cura das feridas, exorta, perdoa, renova. Aqueles que ainda não tiveram esse privilégio, Senhor, na Tua grande misericórdia, seja feita sempre a Tua vontade, mas nós oramos nessa noite, salva, que haja salvação no meio do Teu povo, para todos. Esse é o desejo do nosso coração. E se for necessário, usar a cada um de nós como instrumento de propagação desse amor, o faça, Deus.